no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. 11h08. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos queridos debatedores. Lembrando a você, nosso ouvinte amado, que você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp 96803-8319, por escrito, dando a sua opinião nos temas de hoje, que daqui a pouquinho o JR vai contar pra gente quais são. E mandando pra gente o seu áudio entre 11 e meio-dia, falando pra gente sobre a bênção do debate na sua vida. Então, grava aquele áudio bacana, num lugar mais silencioso, pra gente poder ouvir a sua voz e acompanhar o seu testemunho e também ser edificado por aquilo que o debate é na sua vida. Maravilha, muito obrigado, Marcela Bastos, pela sua participação no nosso Debate 93 de hoje. Alô, ouvinte! Oi, JR, Oi. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia pra você, pros debatedores, pra todos aí da rádio. Meu nome é Adriana, eu falo de Petrópolis, eu sou da Metodista Wesleyana e eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de vocês e pela vida de cada um desses debatedores que são tão esclarecedores, sabe? Eu aprendo muito com esse debate e eu acredito que não é só a minha vida, como a gente tem a oportunidade de ouvir tantos testemunhos, mas do coração de vocês, da mente de vocês, saem daí palavra de vida, palavra de fé, palavra de renovo. A minha oração é que Deus continue mantendo vocês com essa chama sempre acesa, que através dessa rádio muitas vidas têm se rendido aos pés do Senhor. Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigada por tudo. Amém, Adriana. Deus te abençoe de igual forma, você e toda a sua casa, a sua família. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deus sustente aí em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Tamo no ar, minha gente. Vamos que vamos. Olha aí. Por que sexta-feira pro crente é um dia importante, hein, ouvinte? Me conta aqui. Por que sexta-feira é um dia importante para o cristianismo? Para você é importante a sexta-feira? Se sim, por quê? Se não, hein? Quero ver sua participação aqui também no nosso WhatsApp 968038319. Olha, vamos reproduzir aqui uma matéria do Dia Online. A matéria diz o seguinte: olha, preso que comprovar danos morais por conta de más condições de encarceramento em celas superlotadas, por exemplo, tem direito a cobrar indenização do Estado. A decisão foi proferida ontem pelo Supremo Tribunal Federal para um caso específico, mas a tese tem repercussão geral, ou seja, o juiz de todas as instâncias tem que segui-la. Escuta só o que disse o ministro Celso de Mello. O Estado é também, ele em si, um transgressor das leis da República. Agora, a ministra Carmen Lúcia, ela disse: grande parte do que se tem de tratamento degradante decorre de outro fator, que é o da corrupção que há nesses lugares. A repercussão naturalmente foi imediata e a polêmica ganhou as ruas. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, quero saber o seu posicionamento. Muita gente fez comparação entre o que acontece no presídio e o que acontece nos hospitais, em que as pessoas nos hospitais não recebem absolutamente nada. Mas enfim, a palavra está aí franqueada a você, ouvinte. Vamos ouvir os nossos debatedores também sobre esse tema, discutindo-os aqui sempre à luz da palavra de Deus para o nosso coração.
Ao redor do mundo, vários meios de comunicação falaram sobre a atitude da pequena Chloe, apontada por alguns como uma garotinha ousada, por outros como ambiciosa e ainda como alguém que já sonha alto. Ela tem 7 aninhos, olha, escuta só, 7 anos, escreveu uma carta para o chefe do Google. Do Google. Ela não deu um Google, ela mandou uma cartinha escrita à mão para o chefe do Google pedindo um emprego quando crescer. Na carta, ela revela outros planos, como nadar nas Olimpíadas e trabalhar em uma fábrica de chocolate. O que ela esperava, aliás, o que ela não esperava, é que teria a resposta do CEO, do diretor máximo de uma das maiores empresas do mundo, o que óbvio fez com que o caso virasse notícia. Como você definiria a atitude da menina de 7 aninhos? Sonhar e planejar a vida, ainda que tão cedo, é saudável biblicamente, ouvinte? Você submete seus sonhos a Deus antes de sonhar? Ou sonha e depois pede a bênção do Senhor? Que sonho você já sonhou, ainda não realizou e continua a sonhar? Quero sua opinião, ouvinte, sua participação no nosso debate 93 de hoje. Outro ouvinte dizendo: oro incessantemente e parece que Deus não ouve. Minha mãe diz que ainda não recebi a resposta da minha oração porque eu não tenho fé suficiente. Existe medida para a fé? Deus responde a oração de acordo com o tamanho da fé de uma pessoa? Então, se uma pessoa não tem sua oração respondida, significa que a culpa é exclusivamente dela? Como ter a fé que todos dizem ser capaz de mover montanhas? Sua participação, ouvinte, sua opinião com a gente é agora no Debate 93. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Apóstolo Alexandre Macedo, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Oração, resposta, tem fé, não tem fé, chegou, não chegou, atrasou, céu tá de bronze. Bom dia, apóstolo. Bom dia, debatedores. Todo ouvinte, a minha opinião, na verdade, vai pelo entendimento que se tem de oração. Nós mudamos o foco. O foco hoje, quando se aprende a orar, não é o relacionamento com Deus, mas o que Deus pode te dar. E aí gera essas crises aí. Na Bíblia, quando ele vai estudar, qual era o principal motivo da oração? Era estabelecer o relacionamento com Deus. E a partir daí, como Jesus disse, buscar primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas, né? Se estabeleceria as bênçãos. Hoje é o contrário, eu oro não para me relacionar com Deus, mas eu oro para pedir a Deus. E aí começa essas crises que a gente vê aí. Por que Deus não me dá? Por que quando eu peço não acontece? Pedis mal, não é o tempo de Deus e tantas outras coisas que a gente vai discutir aqui durante o programa. Muito bem, a nossa menina da mesa de hoje, pastora Virgínia Estevão, que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia, J.R., bom dia, debatedores e também os ouvintes. Eu queria deixar claro que o conceito do que Deus não está te dando não significa dizer que você não tem fé ou que você tem uma pouca fé. Porque como a fé é um dom de Deus, então você está jogando de volta para o céu a responsabilidade. Agora, se você tem fome, se você quer, se você deseja, se você clama a Deus, a condição é que seja a vontade de Deus. Então, o que eu acho que essa ouvinte precisa aprender dentro dela é que ela não deveria colocar a culpa na sua pouca fé. Ela deveria se posicionar a entender que quando ela clama a Deus algo, ela precisa condicionar isso à vontade de Deus. Pastor Diego Leandro, muito bom dia, pastor, será bem-vindo também ao nosso debate 93 de hoje. E aí, pastor, sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, J.R., bom dia aos amigos aqui da mesa, bom dia aos ouvintes. Eu penso que quando a gente fala sobre oração, a gente inevitavelmente vai tocar em outros temas tão importantes quanto a oração. E o principal tema, creio eu, seja a perspectiva de quem é Deus. Dependendo da ideia que eu tenha de Deus, o conceito que eu tenho de Deus, isso vai de alguma maneira influenciar o tipo de oração que eu tenho. Se me permite exemplificar, quando você tem um patrão e um empregado, ele, ainda que seja doce no seu falar, ele fala por meio de uma ordem. Eu quero que você faça isso, né? Agora, quando você vai ter esse mesmo tipo de fazer um pedido, mas de repente dentro da sua casa, você vai pedir a sua esposa para fazer aquele bife à parmegiana que você tanto quer, você não vai fazer no sentido de uma ordem. Você vai chegar, vai fazer um carinho, vai falar como ela tá bonita hoje e vai dizer que já tem um bom tempo que você não come bife à parmegiana.
E aí de repente você consegue. Aí o senhor trouxe a carne. O que faz, pastora? Fala pra mim, é o quê? Presunto e queijo? Olha só, é uma benção, tá vendo? Começa a falar de comida, a gente já fica empolgado. É presunto, queijo e carne, é isso? Uma hora dessa. Pastor não sabe como é que faz, viu? Como é que faz, pastora? Olha só, bife à parmegiana tem muita gordura. Tá vendo? Faz muito mal pro coração, aí a gente tem que, sem lactose, fica melhor. Bota um queijinho. Aí a sua esposa vai ficar pensando assim, poxa, eu quero cuidar do coraçãozinho do meu marido, então vou fazer uma coisa bem light para ele, não vou fritar, vou assar. Que alegria, hein, pastor? Olha que por isso, olha que alegria, por isso às vezes a gente pede e não recebe porque pede mal. Pede mal, tá, exemplificou bem, né? Vai ser uma alegria olhando aquelas coisas assim, né? Que não faz vegano, mal. vai virar um vegano. Ô, pastor Tiago Ramos, muito bom dia, querido, seja bem-vindo aqui ao nosso Debate 93, o senhor já é de casa, é um prazer tê-lo aqui à mesa conosco hoje. O assunto não é bife à parmegiana. Só para lembrar o senhor, porque eu sei que vai no embalo, né? 11 de repente, né? Essa hora. Eu já tava preparando a receita. Eu já visualizei. Já visualizei pronto. Já. O senhor já visualizou a receita, eu tava na receita tá bom, ainda. continua assim, tá indo bem. Pastor, quando a gente lida com esse tema, há pessoas, por exemplo, que se sentem impotentes do ponto de vista da oração. E até existem pessoas que comparam. Por exemplo, fulano orou, a irmã chega e diz, orei por isso e aconteceu. Aí aparece o irmão, orei por aquilo e aconteceu. A pessoa diz, rapaz, tá ruim pro meu lado, eu tô orando aqui, parece que não tá acontecendo nada. Bom dia a todos que nos ouvem, bom dia à bancada. Como foi já exemplificado aqui, é um relacionamento. Deus sempre responde. Deus sempre responde. A dificuldade, eu acho que do ser humano esse tempo todo é saber entender os meios dele. Exatamente. Saber o jeito que ele responde, a maneira que ele responde, o jeito que Deus vai colocar nos pequenos detalhes talvez da vida, ou vai abrir os céus e declarar com voz de trovão, ou vai vir no sussurro, entendeu? Mas Deus sempre responde, mas é difícil a gente às vezes entender, e comparar é uma coisa muito complicada, porque a gente precede que o mesmo Deus que te responde é o mesmo Deus que tem que fazer igual para a minha vida, ou senão ele não é o mesmo Deus. Mas não, Deus trata nós como indivíduos, como pessoas. Isso que faz ele como pai, como amor que ele é. Amém. Concordam, queridos? Por não? Também, eu queria só também uma visão de Aladim, né? As pessoas entendem que Deus... você esfrega a lâmpada, ora e tem que aquilo acontecer, 3 desejos, fala o que você quer. E no final das contas, você acaba ficando sugado pela ideia de que Deus não responde a sua oração, quando na verdade ele está dizendo não, ou ele está dizendo espere, ou ele está dizendo calma, você precisa amadurecer para receber isso. Mas só que quando você está imediatista, quando você vai pelos pães, quando você quer aquilo que Deus tem que fazer porque você está pedindo, você tem uma visão imediatista de um relacionamento igual paixão, não é amor. É um relacionamento. E aí, com o relacionamento, como disse a todos aqui na mesa, e eu concordo, você vai começar a observar o que Deus fala com você. Porque muitas vezes a resposta, na verdade, é espere. A resposta é se aprimore. A resposta é perdoe. E você não quer ouvir aquilo que Deus quer falar. Você quer apenas receber aquilo que você quer e está pedindo para Deus. Tiago 4,3 diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. É verdade. Né? Então, até nisso, a gente percebe que a oração tem um fator do relacionamento, porque à medida que eu me relaciono com a pessoa, eu vou saber entender aquela pessoa, vou aprender dela. Muitos querem pedir, mas não querem ter contato com a palavra, não querem entender que é na palavra que nós somos instruídos até a pedir. E como pedir, pedir bem. A gente pode afirmar que a fé, ela vem da palavra, cresce na palavra. É evidente que a Bíblia diz isso, né? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas algumas pessoas entendem que a fé vem pela experiência. Então, existe uma distinção entre uma coisa e a outra coisa. Só para exemplificar, um de vocês conta uma história linda, e a minha fé é alimentada. Mas a minha fé não pode ser somente alimentada pela sua história, porque essa é a sua história. Claro. A minha fé não pode ser somente alimentada pelos testemunhos que eu ouço, que é claro, que fortalece a minha fé. Claro. Mas se a pessoa não tiver um envolvimento bíblico, ela viverá não a sua fé, mas a fé do outro. Ainda que o outro diga, viva a sua fé, mas se este que estiver ouvindo, esse outro, né? Eu estou ouvindo, você contou uma história, a minha fé foi fortalecida, mas eu não tenho palavra bíblica, eu não tenho intimidade com o Senhor, eu vou viver a sua fé, não a minha fé.
Isso cria um desapontamento muito grande, porque Deus vai falar com vocês de maneira diferente. Tá entendendo? Expliquem isso aí de maneira... Eu queria só dar esse ponto que você está falando, é muito importante, porque também se você lê a palavra e não trabalha e não se entrega ao Espírito Santo, você vai ler uma letra e aquilo não vai alimentar você, não vai saciar você e muito menos edificar a sua fé. Então, quando você estiver lendo a palavra, você precisa da ajuda do Espírito Santo para entender como aquilo se encaixa na sua vida. Realmente ter fome de Deus. Quanto mais você tiver fome de Deus, você vai estar lendo aquilo para que você possa entender aquilo que Deus quer falar com você. Então, a palavra de Deus vira uma grande carta, um grande livro, um grande instrumento de você aprender a ter um relacionamento com Ele. Então, o Espírito Santo, ele coloca aquela visão, aquela palavra para colocar na sua vida aquilo que precisa ir para o lugar. Então, eu acho que esse é a grande diferença, é quando você se alimenta não só da palavra, mas do Espírito que move essa palavra. Aquilo que fizeram os homens escreverem essa palavra, que foi o Espírito Santo, que foi o Senhor. Muita gente, quando pensa em oração, não compreende a questão mais básica. Eu me lembro do reverendo Carlos Alberto Chaves Fernandes, professor, que me ensinou um dos conceitos de fé de oração que eu nunca mais esqueci. Que a oração é sempre uma reação à vida. Sempre uma reação à vida. Primeiro vem a vida, com os seus dramas, com as suas tragédias ou com as suas alegrias. Seu curso natural. E em resposta a isso, a gente ora pedindo ou agradecendo. Então, a grande questão, talvez, né, a oração é a forma final de tudo isso. Então, quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, vai ensinar os seus discípulos a orar, a primeira coisa que ele diz é para eles tomarem cuidado para não serem como os hipócritas. Porque a oração nasce da sinceridade do coração. Né? E o que a gente está vendo hoje, como já foi comentado aqui, os pedidos que estão acontecendo hoje, que a gente tem visto de uma maneira geral, são pedidos que estão completamente afastados da centralidade da palavra de Deus. Né? A gente parece que esqueceu de Jesus, porque a gente está pedindo tanta coisa e esquece que Jesus não tinha onde colocar a cabeça. Vira um caixa eletrônico. Né? Parece aquela máquina de guloseima. Eu vou depositar aqui um dinheiro e aí você solta para mim o que eu quero, o doce que eu quero. E se não fizer isso, a máquina está quebrada, tem que fazer alguma coisa para consertar. Eu penso também que parte do princípio, JR, do surgimento de pessoas que se prevalecem dessa questão, de serem idolatradas, porque tem a oração, o santo poder da oração que resolve tudo. E aí eu lembro dos discípulos com Jesus Cristo, que eles viram Jesus Cristo libertar, eles viram Jesus Cristo pregar, eles viram Jesus Cristo fazer tantos milagres, mas eles disseram assim: ensina-nos a orar. Porque eles perceberam o seguinte: tudo que Jesus fazia era precedido pelo tempo da oração. Então hoje acho que o que falta, a gente tem que tentar desmistificar essa ideia de que existe orações super poderosas, onde muitos são cultuados. A verdade é essa: olha, eu vou te levar a um lugar que tem um irmão que ora, que faz isso, que faz aquilo. E aí nós passamos a ter ídolos de oração. Olha, o fulano quando ora, a coisa acontece, a coisa é sobrenatural. E ao invés de ensinarmos, vamos compartilhar o que nós sabemos? É verdade. Claro. Fora a via do merecimento, assim, a gente tem uma via tão de merecimento, como a gente comentou, de caixa eletrônico, de botar a moedinha e puxar. A gente acha que tudo que a gente faz para Deus tem que ter uma via de merecimento. A gente tem que subir a escada, a gente adaptou algumas coisas. Uma visão bem católica. Que vieram da visão católica, de antigamente ter que subir, pagar as punições. Isso. E se eu pagar isso, eu recebo um pedaço do céu. A gente tem isso muito. E a gente aprende muito na Bíblia que não é por merecimento nem um pouco. Claro. Porque Deus fez muito mais do que poderíamos pagar. Exatamente. Eu acho que é pior ainda, porque antes de ser pretensamente católico, o caráter mágico é pagão. É pior ainda. Mas eu queria levantar um ponto em relação à mãe dessa ouvinte, porque a gente também está falando que ela ouviu a mãe. Da mãe falar isso. Só que a mãe aprendeu dessa forma. A mãe provavelmente aprendeu, aonde ela congrega, que para que você tenha cura, depende da sua fé. Claro, existe a questão fé. É o firme fundamento das coisas que você espera, é a prova das coisas que você não vê. E também tem a questão de que sem fé
é impossível se agradar a Deus. Então, mas não há uma troca. O que acontece é que a mãe escutou isso, está passando isso para a filha, porque ela acha que tudo depende da filha. Mas, na verdade, não depende da filha. A pessoa quer muito se curar, ela está com câncer, ela precisa muito se curar. Isso não depende, isso depende da vontade de Deus. Agora, claro, se você buscar, se você clamar, é como eu fui ontem em Volta Redonda, num casal de um senhor com 92 anos. Eu disse, mas por que a pastora iria lá para clamar pela vida desse senhor? Porque enquanto tiver fôlego, eu vou lutar. Então, se essa é a vontade de Deus, que Deus consagre isso, mas eu vou lutar com fé para que todas as pessoas tenham vida e vida em abundância. Muito bem, quando a gente pensa na oração, é algo que a gente não passa para outro. Vou usar uma expressão que o mundo corporativo utiliza, o ouvinte está habituado a terceirizar. É como se alguém chegasse na sua casa e dissesse assim, ó, lava a roupa, se você deixa comigo. Aí você chama alguém e diz, fulano, lava a roupa aí. Aí quem vai lavar a roupa? É o fulano. Certo? Você terceirizou, você passou para outro uma responsabilidade. Oração não pode ser terceirizada. Você não pode pedir para todo mundo orar e você não orar. Exato. Fica um negócio esquisito. Parece que você está contratando alguém. Então você diz, fulano, olha, pedi oração para todo mundo. E você já orou? Não, todo mundo já está orando. Não preciso nem orar. Ô, miserável. Abre teu olho, rapaz. A oração é o seguinte, quando Deus disse na sua palavra que nós podemos ter sabedoria se pedirmos a Ele, é porque não é o pedido que faz com que venha a sabedoria, é o tempo na presença do Pai. Amém. É esse jeitinho de estar ali, entendeu? Na beira da mesa, ali junto ao trono, você está ali na presença de Deus. Você imagina isso se fosse um ambiente físico, imagina se fosse uma sala, entendeu? Você está ali do lado, sentando, conversando, ouvindo, cantando, e Deus vai ministrando. E aí você tinha uma dúvida muito grande, você diz, o que eu faço agora? Isso ou aquilo? E Deus vem e responde ao seu coração de maneira especial. Aleluia. Tenha paciência, ouvinte dizendo aqui, por exemplo, já passou na prova, concurso e tudo, e não consegue realizar o projeto de vida dela, porque entende que algumas coisas estão impedindo. Tem feito a parte dela e tem orado. A nossa parte tem que ser feita. A parte de Deus vem no tempo dele. Nós temos que esperar. Exatamente. 11h28 aqui na nossa 93 FM. Olha, minha gente, tem vários ouvintes aqui contando por que a sexta-feira é importante. Vou destacar aqui 3 opiniões, são muito próximas. Uma vez por dia, sexta-feira é dia de agradecer a Deus pela salvação. Sexta-feira é dia de cultuar a Deus, que lá na igreja tem culto na sexta. Sexta-feira, gosto muito de sexta-feira porque o domingo está próximo. E eu pergunto a você, por que para o cristianismo? Mais do que para você especificamente, para o cristianismo, por que a sexta-feira é tão importante? Pensa aí, avalia. São 11h29, minha gente. Essa é a 93 FM. Tamo junto. Bom dia, JR. O debate para mim como pastor, um novo pastor caminhando, crescendo na graça, no conhecimento, de suma importância, que tem me ajudado bastante para ajudar as minhas ovelhas e que tirou de mim toda a religiosidade, todo o costume, né? Que Jesus acabou com isso. Isso tem sido importante para minha vida. Na Igreja Cristã de Oração Palavra de Oração aqui em Curicica, né, Jacarepaguá. Então eu louvo pela vida de vocês, tem sido bênção para minha vida e verdadeiramente dentro da palavra eu tenho buscado, tenho acompanhado vocês, isso tem me ajudado muito, me amadurecido muito. Glória a Deus. Obrigado, meu querido ouvinte. Não deixou o nome aqui, mas é uma figura querida, um pastor, um companheiro de ministério. Que Deus te abençoe muito. Louvado seja o nome do Senhor. Peço ao irmão que continue a interceder pelas nossas vidas aqui, pelo nosso time, pelos nossos queridos debatedores e por todos os ministérios que aqui se fazem representar todo dia de segunda a sexta-feira. Muito obrigado, querido. Deus continue a abençoá-lo mais e mais.
matéria no dia, estou reproduzindo aqui o texto para que você tome conhecimento, para que você também dê a sua opinião. Preso que comprovar danos morais por conta de más condições de encarceramento em celas superlotadas, por exemplo, tem direito a cobrar indenização do Estado. A decisão foi proferida ontem pelo Supremo Tribunal Federal, lá onde as coisas são resolvidas para um caso específico, mas a tese tem o que chamam de repercussão geral, ou seja, juiz de todas as instâncias tem que segui-la. O ministro Celso de Mello disse o Estado é também ele em si um transgressor das leis da República. A ministra, presidente do STF, Carmen Lúcia, disse grande parte do que se tem de tratamento degradante decorre de outro fator, que é o da corrupção que há nesses lugares. A repercussão foi imediata e a polêmica ganhou as ruas. Eu quero ouvir a sua voz, ouvinte, e quero ouvir inicialmente os nossos debatedores. A pergunta é simples, qual a sua opinião? Na verdade, JR, eles criaram o que a gente chama de jurisprudência. Agora tem um detalhe aí que é interessante, né? Esse mesmo STF que julga com essa celeridade a causa desse indivíduo é omisso nas relações, por exemplo, da Lava Jato, em que estão os grandes... Porque nesse país vai preso quem não tem advogado bom. A verdade nua e crua é essa. Agora, isso vai abrir precedente para outros. E aí a economia de um país que já está combalida, do estado do Rio de Janeiro mesmo, que já está combalida, é que vai aos frangalhos. E aí como é que fica isso? Na verdade, eu penso que deveríamos estudar aí a possibilidade de se reavaliar a Constituição. E por que preso não trabalha? Por que ele não paga a pena dele trabalhando, fazendo algo de útil? Os caras ficam parados pensando no que fazer para sair pior. Né? Então, acho que mesmo o STF, que faz toda essa questão, deveria levantar um debate para uma reavaliação constitucional sobre o preso e o papel dele dentro da sociedade. Porque nesse julgado que nós vimos aqui, isso é uma tragédia, né? Porque quantos vão atrás dele? Olha, um ouvinte dizendo aqui, esse rapaz, ela tá aqui, ó, a história foi preso por roubo seguido de morte. Pergunto, essa família que perdeu o pai, ou a mãe, ou um filho, vai pedir indenização a esse indivíduo? Um filho crescer sem um pai. Toda ação tem uma reação. Se ele não tivesse cometido essa infração, não estaria lá preso passando por isso. Uma família não decide ficar sem seu ente querido, mas o bandido decide sair de casa, assaltar e matar. É a opinião de uma das nossas ouvintes. A nossa dificuldade é de entender os conceitos de justiça e vingança. E uma coisa é a justiça ser feita baseada nas suas leis, justiça dos homens vai ser sempre falha, imperfeita, mas é o que temos. E outra coisa é o desejo de se vingar do mal que se sofreu. Então, acho que muitas vezes quando a gente pensa nos presos, a gente pensa no preso no sentido dele receber, merece estar lá, né? Dele ser vingado, né? Então, ele não tem que estar só preso, ele tem que estar preso, tem que sofrer, né? Porque se ele não tivesse feito aquilo, ele não estaria lá. Esse é o discurso que a gente reproduziu aí. E outra coisa é a ideia de justiça. Ele vai ter que receber um julgamento, vai ter que receber uma punição, né? De acordo com as leis, e vai ter que cumprir exemplarmente, né? Agora, eu acho que eu concordo com a ministra Carmen Lúcia, que o pano de fundo dessa questão toda é a corrupção, que está engendrada, é sistêmica, né? Então é corrupção para todo lado, especialmente nos presídios, né? A gente sabe que todas as pessoas que têm acesso aí, né, às notícias que circulam, né, preso tem acesso a celular, preso tem acesso a um monte de coisa. Mas na verdade é que também a gente tem que observar que é uma condição subhumana viver lá dentro. Sem dúvida, não é verdade? Mas a corrupção eu creio que em parte de toda essa corrupção é para manter o cara estabilizado. Emocionalmente, porque eles são desprovidos de tantas coisas que eles começam a negociar para quê? Para que haja uma estabilidade ali dentro, que o cara consiga sobreviver. Não estou dizendo que é certo. Mas não. Pois mas que acontece com essa finalidade aí a gente vai estar justificando a impunidade ou a coisa. Eu acho que o caráter punitivo de uma sentença, ele é também de transformador, porque entende-se que quando a pessoa vai ali, ela possa reavaliar todas as coisas que ela fez. Isso não acontece, isso nunca aconteceu, e acho que nós estamos caminhando para um lugar errado. Agora vamos imaginar uma situação em que eu entre contra o Estado, porque o meu marido
está passando situações dentro da cadeia, e ao mesmo tempo aquela pessoa que meu marido matou entre com uma ação de responsabilidade civil para tirar tudo aquilo que o Estado vai dar. Então, o ciclo pode ser interminável. Se você parar para pensar, se você for um bom advogado, você vai lá, vai ver o processo que está sendo instaurado, você imediatamente já leva uma liminar, já com uma sentença, claro que foi uma morte, homicídio, então já tem uma sentença transitada e julgada. Então eu fico imaginando até quando a gente vai estar colocando o Estado sob uma responsabilidade, quando na verdade a maior responsabilidade é a nossa, de votarmos nas pessoas certas e tratarmos a corrupção do Brasil de uma maneira convincente, ou seja, vamos buscar as pessoas que trabalham com os governadores e os responsáveis dessas cadeias, que não haja corrupção, que haja uma visão de transformar essas pessoas, não sei se trabalhar mais um ofício. Por exemplo, se a pessoa estivesse lá aprendendo, estudando, tendo ofício, quando ela sai de lá, ela tem uma perspectiva, ela tem uma oportunidade. Então, o caráter social de uma cadeia deveria ser investigativo no sentido de enxergar aquela pessoa como uma pessoa que pode ser mudada. A gente precisa enxergar essas... Porque só a questão da punição não vai resolver o problema social, porque você vai estar criando pessoas que vão ficar monstros, que vão sair e vão querer fazer mais violência. Então acho que a gente precisa entender que não deveríamos ter corrupção dentro da cadeia e nem aceitarmos isso e nem achar que isso vai amaciar ou vai diminuir a pressão, a raiva daquela pessoa. Mas a gente precisa entender, o que estamos fazendo com nossos presos? O que estamos fazendo? Então, eu acho que numa ideia, né, erga omnes, né, numa ideia geral, a gente pensa, bom, o Supremo está certo no sentido de fazer parar com essa violência dentro dos presídios e uma coisa subhumana. Por outro lado, você pensa que a sociedade que trabalha, o cara que trabalha, paga seus impostos e de repente ele vê-se obrigado a pagar uma indenização para uma pessoa que matou aquela pessoa que trabalhava, está sendo injustiçado. Então, qual é o conceito? Talvez o conceito seja um pouco maior e mais profundo. Vamos avaliar o que fazemos na cadeia, vamos pensar que essas pessoas precisam ser transformadas. Vamos pensar num conceito maior. Em vez de ser uma coisa que acabou ocasionando uma jurisprudência, eu indicaria que a sociedade pudesse fazer um grande debate sobre como podemos transformar essa pessoa que cometeu um crime em um cidadão que vai fazer algo pela sociedade. Tem um processo de desumanização total. Isso são band-aids simples para estancar feridas profundas, porque isso não vai resolver. Nós temos também um problema sério que é a mistura. Você pega presos que foram apenados por crimes de menor potencial ofensivo e bota com um cara que faz decapitação e tudo. E como é que se pensa em ressocializar? Então eu penso que o STF, que são as cabeças aí brilhantes aí do nosso país, podemos chamar, e aí uma multidisciplinariedade, vamos discutir o que é melhor. Exatamente. Esse preso tem necessidade de estar com esse. Então, qual é a relação? Ele, né? E isso vai se tornando cada vez mais... E aí, quando a gente vê essas matanças aí, é aquele pobre coitado que está lá com crime menor, que para não morrer tem que matar. Isso. É eles que vão segurar todos os problemas. Cabe ao Executivo e ao Legislativo criar esse debate, essa condição. Todas as pessoas estão sofrendo agora com o que aconteceu agora dentro das penitenciárias. Mas eu pergunto, alguém se levantou para resolver o problema de uma maneira maior? Ou seja, o conceito do câncer que existe na sociedade, de ninguém querer falar disso, tentar resolver o problema disso, mas olha o debate que se faz quando o Supremo faz isso. Então eu pergunto, será que o Executivo, o Poder Executivo e o Poder Legislativo não deveria estar avaliando os conceitos de que a cadeia serve para quê? Deixa eu perguntar a vocês uma coisa aqui, vocês estão aí antenados, respondendo ao assunto, debatendo assim intensamente esse tema, né? A ministra Carmen Lúcia mergulhou nesse mundo carcerário recentemente, desde Manaus para cá. Ela foi lá, visitou, conversou, enfim, é uma mulher muito bem intencionada, salvo qualquer outra informação, mas à primeira vista me parece uma pessoa muito bem intencionada, uma mulher séria, corajosa, precisa ser, né? Guerreira, enfim, com todas essas características que aí estão. De alguma forma, vocês não acham que a intenção do Supremo seja, vamos lá, 2 pontos, obrigar os governos, e nesse caso, federal,
a estadual, municipal, enfim, para eles criarem as soluções para os problemas que todo mundo sabe que existe. Ou seja, olha, é mais ou menos o seguinte, tô supondo, viu, gente? Não tô nem opinando, não. Tô supondo aqui. Um jogador de futebol atrasa, não vai ao treino. O pessoal diz, olha, tem que cobrar do bolso dele. Porque tira do bolso dele que ele sofre. Tem treinador que cria caixinha. O cara atrasou meia hora, paga X. Atrasou uma hora, paga Y. Atrasou, não foi um dia, o cara paga muito. Esse tipo de cobrança no bolso do Estado, claro que é o nosso bolso, viu? No fundo é o nosso bolso. Vai cair aqui, ó. Ouvinte, deixa eu contar pra vocês. Todos se mexeram quando eu falei no nosso bolso. Ninguém tá querendo deixar ninguém botar a mão no bolso. Mas dentro dessa coisa que o Estado tem, essa responsabilidade fiscal, o cara não pode ir além do orçamento. Tô amenizando, não. Eu tô dizendo que talvez seja a intenção de ter uma cadeia de ações que promova uma mudança do próprio Estado, que sabe o que fazer. Vejam bem, nós somos aqui, vocês são 4 especialistas, certo? Mas são leigos nesse tema, como eu e todos nós somos especialistas, nós somos leigos nesse assunto. Tenho certeza, agora, ouvindo a gente, presidiários ouvindo a gente, tenho certeza, carcereiros ouvindo a gente, tenho certeza, diretores de serviços penitenciários, secretários de segurança, ouvindo a gente agora, policiais, todo mundo sabe, gente que está mais por dentro do que a gente. Ou seja, há solução para essa encrenca. Sim. Agora, não se tem uma decisão para dizer assim, vamos resolver? Então, o que você acha? Vamos resolver? Vamos resolver? 3, 4 pessoas, vamos resolver. Não se corre atrás mais do que um direito que eles têm já, começa com um. Por quê? Porque o objetivo do aprisionamento é a recuperação do encarcerado. É esse o objetivo. Só que esse objetivo, tá longe de ele raramente, vou dizer que ele nunca é feito, porque nós temos vários ex-presidiários convertidos. Eu vejo o evangelho. Contei aqui na rádio, descrevi uma cena das mais emocionantes, o que aconteceu no Rio Grande do Norte, quando o PCC, para dar o troco nos caras de Manaus, eles foram lá, procuraram, saíram de onde eles estavam, numa rebelião como aquela, e foram exatamente para um bloco onde estavam os que eles chamam de massa, ou neutros, caras que não eram nem de um lado e nem de outro. Chamaram os caras e falaram assim, ó, escolhe aí, escolhe um lado. Quer dizer, escolhe um lado. Escolhe o nosso lado, né? Então, o cara com faca, aquele negócio todo e tal mais. E os primeiros que foram sacrificados ali foram os crentes. Sabe por quê? Porque os crentes disseram ali que eles não iriam escolher um lado. Para quem está estudando esse assunto, os nossos ouvintes acompanham, para ele ser membro de uma facção como aquela, ele tem que ser batizado. Essa é a terminologia. Ele tem que ser batizado. Mas para alguém que foi batizado pelo Senhor, que tem uma experiência com Cristo, para ele isso tem outro significado. Não é a mesma coisa para um outro preso. E aí eles se ajoelharam, porque foram obrigados, com a Bíblia na mão, é o relato que a gente tem, foi uma notinha no UOL, notinha dentro de uma matéria. Marcela Bastos achou isso. E eu contei isso aqui para os nossos ouvintes. E aí, essa pequena parte ali contou exatamente isso. E a matéria deu mais uma informação. Nenhum dos presos evangélicos, né? É interessante essa expressão, mas eles converteram lá dentro, viu, gente? Pelo menos é o que a gente imagina. Nenhum deles teve nenhuma parte do corpo tirada, nenhum deles foi decapitado, foram mortos. Mas no mundo do crime, é como se fosse um morto privilegiado. Porque a violência que estava ali, a intensidade, o nervosismo. Então você sabe que tem pessoas que estão lá dentro, mas que são convertidas e que mudaram de vida. Essas pessoas têm uma experiência diferente. Então é um problema tão grave que vale a pena essa reflexão. Acho que no mínimo vale essa reflexão. Sim. Vale a reflexão de quem está no hospital e não consegue a vaga. Que está lá jogado em cima de uma maca quando tem uma maca. Uma pessoa que merecia estar deitada, precisa estar deitada, está sentada numa cadeira de rodas higiênica, porque não tem como fazer de forma diferente. Amém. Quantas pessoas vão e voltam. Eu gostaria que o STF também olhasse para a questão da saúde, STF. Porque tudo que nós temos hoje, que deve ser oferecido de melhor, está em sua maior parte em frangalhos. Veja o sistema de saúde no país. Observe isso.
Eu acho que eles não precisam se internar para tomar conhecimento. Você precisa estar internado no hospital para saber como é que funciona o hospital. Uma reportagem já traz isso de maneira clara. Gostei quando a ministra foi lá. Mas acho que a ministra e os demais ministros devem conhecer outras instâncias e vamos lembrar que eles julgam o que sobe. Tá certo? Se eles julgaram, é porque subiu um documento. Se cada um de nós subir com projetos, propostas, alguma coisa que vá neste nível de julgamento, isso é muito alto para que eu tenha conhecimento a respeito, eu acho que a gente pode ter um fôlego de esperança. Um fôlego de esperança. Tô sonhando demais? Já entrei no último assunto aqui, assunto do sonho? Hein? Pode falar aí, apóstolo. Acho até a questão interessante é o seguinte, né? Eu penso que o próprio preso, quando pensa entre um conforto para ele e um melhor atendimento para o filho e para a esposa, ele ainda prefere se sujeitar a um aperto, a uma limitação maior, em compensação ter a certeza que o filho, a esposa, a mãe vai ser bem atendida no hospital. E mais uma coisa, você imagina bem que os policiais em vários estados do Brasil não receberam o 13º. Isso aí. Os policiais, eles continuam numa vida de mendicância, minha gente. Sacerdócio, né? Entendeu? Porque como é que você trabalha sem... Gente, como é que trabalha sem receber? Isso é um absurdo. Como é que trabalha sem receber? Sabe, existem coisas que a gente fala assim, poxa vida, né? Incomoda a gente, porque nos incomoda a população. E teve uma coisa que eu acompanhei nas redes agora em relação a PM do Rio, por causa da não paralisação. O apoio da população. Muita gente dizendo, olha, vocês nos honraram, vocês não nos abandonaram e nós não podemos abandonar a polícia. Exatamente. Se a polícia não receber, nós temos que manifestar isso. E isso é manifesto nas redes, é manifesto nos posicionamentos, é manifesto na pressão aos políticos, aos governantes. Eu acho que um pouquinho nós, como evangélico, e me permita falar isso, eu vi uma associação de moradores, acho que foi do Catete, se reunir e levar material para a delegacia. Você já imaginou se as igrejas evangélicas, de um modo geral, resolvessem abraçar com doações para delegacia material ou para UPAs? Será que nós não poderíamos mover isso na nossa nação? Boa Sem ideia. dúvida. Nós movemos, nós podemos recolher material e eu tive vendo isso, a possibilidade de fazer isso. As igrejas ajudarem, não é só delegacia não, material de limpeza para as UPAs, para hospitais, porque eu creio que o poder que as igrejas têm no Rio de Janeiro, no Brasil, amenizaria, não vai resolver. Mas pelo menos estão fazendo alguma coisa. Elas ainda não entenderam o poder que tem. O poder que tem, né? Elas não entenderam. A proposta é sua e eu apoio. Vou vocalizá-lo. Vou vocalizá-lo aqui. O desafio é simples. Perto da sua igreja deve haver um batalhão, deve haver quartel, não sei, delegacia, uma UPA, alguma coisa. Deve haver. Perto não quer dizer ao lado, né? Perto quer dizer não longe, ou não muito longe, isso quer dizer perto. Quem sabe, o ouvinte, alguém da igreja, às vezes a igreja tem um diácono, em geral, esse grupo que tem uma visão boa sobre esse assunto, para identificar quais são as necessidades. Porque tem gente que quer dar o que o outro não precisa. Lá entendeu? O cara não precisa. Sabonete, trouxemos aqui um caminhão, mas sabonete nós já temos. Você já tem agora, mas vocês comem isso aí. Vai primeiro perguntar o que precisa. E nós podemos ajudar. Amém. Pastor, proposta é sua e eu apoio. Não faço da sua minha, estou fazendo a sua. Entendeu? Vamos encaminhar esse assunto para dizer o seguinte: podemos trabalhar com essas ideias e desenvolvê-las ainda mais para que essa história seja mudada em nome de Jesus. Sem sombra de dúvida. Bênção pura, minha gente. São 11h50 no Rio. Faltam 10 minutos para o meio-dia. Muita gente me dizendo aqui por que a sexta-feira é importante. Aí eu comecei a ouvir a resposta, né? Muito legal, ouvinte já entendendo que sexta-feira foi o dia que Jesus se entregou na cruz. Sexta-feira foi o dia da sua morte. E porque ele morreu, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós temos a esperança viva de ressuscitarmos
também para vivermos a eternidade na presença do Senhor. Então a sexta-feira não é um dia comum, não pode ser. Foi numa sexta-feira que isso tudo aconteceu. E a sexta-feira me lembra do domingo. Então deixa eu te falar uma coisa. É sexta-feira hoje, o domingo vem aí. Planeje o seu domingo para estar na casa de Deus. Não deixe isso como se der eu vou. Se der eu vou, que se der você vai. Domingo é dia de estar na igreja. Separe isso, coloque no topo da sua agenda e vamos celebrar com alegria a presença do Senhor. E aí, Marcela, conta pra mim, conta aí, conta a história. JR, então, dessas alegrias que a gente tem de fazer o debate 93. Na busca pelas notas do dia em que a gente trabalha esses 2 outros temas, eu comecei a pesquisar e eu fui levada a uma nota que repercutiu pelo Jornal Extra, por vários outros jornais, de um rapaz chamado Wanderson Nascimento. Ele fez um post em que ele levou a mãezinha dele pela primeira vez à escola. Ele perguntou a ela, dizendo: mãe, já são 5 horas da tarde, já tá na hora de você se arrumar. E ela respondeu para ele: filho, você vai comigo? Ele botou: tá bom, mãe, eu vou sim. Esse post dele repercutiu, foram mais de 50 mil curtidas, enfim. Isso chamou a atenção dos jornais. Eu comecei a buscar numa das matérias, uma aspa, ou seja, uma fala dele me chamou a atenção. Ele disse assim: foi depois que eu ouvi na rádio sobre uma senhora que voltou a estudar, eu comecei a incentivar a minha mãe a voltar a estudar. Quando eu li aquilo, eu falei: foi a gente. Foi aquele tema. Aí comecei a buscar, falei: o Wanderson é ouvinte da rádio. Bom, JR, nós chegamos ao Wanderson, nós estávamos tentando falar com ele desde de manhã cedo. O Wanderson tá na linha para falar com você, JR. Wanderson, bom dia, meu querido, Deus te abençoe. Bom dia, Pai Senhor, tudo bom? Eu também, você. Sorrisão, hein, Wanderson? Ficou bem na foto ali, hein? Tem que estar feliz para registrar esse momento, né? Importante. Muito bonito o que você fez, muito bonito você acompanhar a sua mãezinha, o encorajamento que você deu a ela. E, obrigado mesmo. Evidentemente, você sabe. O que está acontecendo aí, Wanderson? Tem alguém aí? O que é? O que está acontecendo aí do lado aí? É alguém apanhando aí, Wanderson? É o quê? O bife? Tá batendo o bife? Não. Ô, Wanderson, é o seguinte: a sua palavra, a sua foto, seu post, produziu um encorajamento em dezenas, centenas de pessoas, assim como você foi encorajado quando você ouviu aqui. Conta pro nosso ouvinte, assim como você é nosso ouvinte, quando você ouviu aqui, o que mexeu com você para você fazer o que você fez com a sua mãe, que agora está tendo essa repercussão tão grande? Então, como eu tinha falado, eu já assisto o debate há muito tempo e toda vez eu saio 11 horas do trabalho, eu vou correndo pro vestiário, pego o fone, coloco logo. E às vezes eu começo o debate já está acontecendo, né? E muitas vezes o debate tem identificado muito, tanto na minha vida espiritual como nas minhas práticas do dia a dia, entendeu? E eu assisto muito vocês todo dia. Aí uma certa vez eu ouvi dessa senhora que ela voltou aos estudos e quando eu cheguei em casa, minha mãe, ela sempre teve essa vontade de voltar a estudar, mas ela nunca conseguia. Aí eu falei para ela: mãe, eu ouvi do debate 93 que teve uma senhora que ela voltou aos estudos e ela voltou a estudar junto com as crianças, né? Sem vergonha nenhuma. E as crianças agarraram ela, gostaram muito dela, entendeu? Então dá tempo ainda assim. E ela falou pra mim que ia voltar a estudar, entendeu? Só que aí ainda era no período de dezembro, já era final de ano. Aí eu falei: então eu vou esperar chegar o momento de inscrever a senhora pra escola. E aí, graças a Deus, eu consegui inscrever ela e ela começou a estudar. Aí no primeiro dia ela tava com vergonha de ir e ela perguntou se eu podia ir com ela. Eu falei: tá bom, eu vou. Aí fui, né? Só que eu não sabia que ia dar essa repercussão toda, né? No Face, eu nem estava sabendo de nada. Eu tinha acabado de sair do estudo bíblico da minha igreja, né? Eu congrego aqui no Ministério de Deus, assim, aqui de Manguinhos. Aí foi e os meus amigos vieram falando: você tá famoso, você tá famoso, você tá famoso. Eu falei: eu famoso? Aí quando eu olhei já tava 12 mil curtidas. Aí eu falei: caraca, não acredito. Aí muita gente tinha compartilhado. Aí quando foi no dia seguinte, quando eu olhei de manhã já estava 20 mil, aí eu fui trabalhar, chegou no trabalho, um montão de pessoal falou comigo, também me dando os parabéns, falaram que aquilo foi um exemplo mesmo da nação brasileira. Aí quando acabou meu horário de trabalho já estava 33 mil, cara. Aí quando eu fui olhar mais tarde já estava 50 mil, eu falei: Jesus, que negócio é esse? Aí eu aproveitei para deixar uma deixa, né, que eu sempre estou assistindo o debate 93, né, e eles têm me edificado bastante. Um dos assuntos, né, a ser tratado já aí várias vezes,
é de honrar pai e mãe. Eu também tenho aprendido também na minha igreja muito, e eu fui e aproveitei para botar em prática. Eu deixei várias referências, Êxodo, capítulo 20, versículo 12, Efésios, capítulo 6, do 1 ao 4, entendeu? É isso. Poxa, que coisa boa, rapaz. Nós estamos te ouvindo aqui, todo mundo sendo impactado pela sua palavra de uma maneira tão simples, tão objetiva, honrando a sua mãe, Dona Marília. Ei, Dona Marília. Dona Marília tá famosa também. Tá famosa. Dona Marília, Irmã Marília, cadê a Irmã Marília? Tá por aí, Wanderson, ou não? Pera aí, rapidinho. Ela tá aí? Calma aí, deixa eu falar. Peraí, Irmã Marília. Olha aí, que coisa boa. Tá correndo lá. Tá correndo. Vai tranquilo, vai tranquilo. Vai tranquilo. Eles não estavam voltando do trabalho, tadinho. Peraí, eu já tô no caminho. Vou chamar ela aqui pra avisa falar. Ela que vai falar ao vivo, hein, Wanderson? Vou avisar. Avisa. Coisa boa, minha gente, coisa boa, evangelho sendo pregado, povo de Deus sendo edificado, abençoado. Mãe, vem falar aqui na 93, mãe. Irmã Marília, vem cá, Irmã Marília. Ei, Irmã Marília, Irmã Marília, que é o J.R. Vargas, bom dia, paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor. Ei, menino, como é que foi a aula ontem? Foi boa a aula ontem? Calma aí, só um minuto. Irmã Marília. Aí, ele vai falar isso. Irmã Marília. Irmã Marília. Alô, bom dia. A irmã tá me ouvindo? Peraí, não tem problema não, vai tranquilo. Porque nós estamos em casa, Irmã Marília. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ô, Irmã Marília, Deus abençoe. Só tá famosa, amém, Irmã Marília. Hein? Ó, deixa eu dizer uma coisa. A senhora criou muito bem os seus filhos e o Wanderson é um exemplo disso. Ele considera a senhora uma guerreira, um maior exemplo de vida para ele. Eu imagino quantas lutas a irmã tenha enfrentado ao longo de toda a sua história. E quero dizer à irmã que valeu a pena, viu? Porque apesar de todas as lutas, a irmã mostrou na prática o cristianismo e eles aprenderam. Aprenderam. Deus te abençoe, irmã Maria. Criado na presença de Deus, quando eram pequenos, frequentavam a igreja, né? E agora esse meu mais novo, ele agora é da igreja, né? Batizado, direitinho. E só uma bênção. Glória a Deus. Olha, irmã, Deus abençoe muito a irmã. Amém. Deus continue sustentando a sua vida e boa aula lá, tá bom? Tá, obrigado. Boa aula. Deus te abençoe muito, tá bom? Amém. Um abraço, minha querida. Também, obrigado, tá, irmã Marília. Obrigado. Nada. Passa aí pro Wanderson. Tá bom, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Marília. Bênção pura. Benção, né, Marcela? Que alegria, né? É a alegria de fazer o programa e de saber, como os pastores estão dizendo aqui, como o evangelho transforma Graças a vida das pessoas. Graças a Deus. Ô Wanderson, meu querido, que Deus continue a te abençoar. Obrigado, que Deus possa continuar abençoando essa rádio também, que tem sido uma bênção, não só para mim, como para todos. Glória a Deus. Eu quero convidar você para estar com a gente aqui. Marcela depois combina para que você esteja com a gente aqui ao vivo, participando aqui conosco. Você é nosso convidado especial. Que Deus continue. Meu irmão. Que Deus continue a usar a sua vida poderosamente. Sabe por quê, Wanderson? Porque a gente faz o que é certo, né? É o que é correto, o que a Bíblia ensina. Deus toma a nossa vida em algum instante e diz assim, vou mostrar para os outros como tem que ser. Você é jovem e você está exemplificando para sua geração como ela deve agir. Isso é um ato de impacto profundo na vida de tanta gente. E fica aqui minha palavra de encorajamento a você. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua audiência, meu querido Wanderson. Obrigado, de nada. Deus te abençoe muito. Vocês também, um abraço. Outro, meu querido. Olha aí, Marcela, que bênção. Que alegria. A gente fica, é o que eu digo, é daquelas horas que você pensa assim, que alegria, que prazer poder
trabalhar fazendo o que a gente ama, que foi a carreira que a gente escolheu seguir, mas poder trabalhar propagando a fé, né? A fé em quem a gente acredita, a gente até se emociona. Louvado seja o nome do Senhor. Tá ouvindo aqui em inglês? Aqui você deve estar pensando, JR arrumou essa música onde? Isso é do Ministério Avivar. Quem tá cantando? É você, Thiago? Tá cantando? É? Olha aí, o Thiagão tá cantando em inglês aí. Thiago não é brincadeira não, rapaz. Canta em inglês, canta em francês também não? Não, je ne parle pas français. É, olha aí, que maravilha, hein? E espanhol, tá cantando em espanhol já? Não, eu posso te ajudar com o espanhol? Eu tenho dificuldade com o espanhol. Já comigo, amigo. Tô aqui pra te ajudar, rapaz. Aqui nós estamos em casa. É não, Marcela? Marcela é professora de espanhol. Vive me repreendendo aqui que eu falo errado. Nossa. Mas Marcela, e a pesquisa 93? Tá todo mundo emocionado aqui, mas vamos lá, temos que dar a pesquisa, respondendo aqui aos nossos maravilhosos ouvintes nos acompanhando, sempre a nossa gratidão a você, ouvinte amado. Pesquisa 93 de hoje, Marcela. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles se consideram pessoas de grande fé. 63% deles disseram que não se consideram. Olha, Marcela, deixa eu assegurar aqui pro nosso ouvinte o direito à palavra. Hoje eu tô todo formal aqui, né, pessoa? Percebendo. Mas eu tô num clima, né? O ouvinte não sabe, mas eu tô num clima. Então é o seguinte, tem um ouvinte aqui que tá ansiosa para tratar sobre o tema do sonho, entendeu? O ouvinte, deixa eu te falar aqui, ó, é com você que eu tô falando, ó, com você, tá? Escrevi, é com você que eu tô falando que tá ansiosa. Então é o seguinte, a Marcela vai anotar tudo que você disse aqui pra gente poder contar na segunda-feira a sua opinião sobre esse assunto, tá bom, ouvinte? Tá escrito aqui, com você, tá bom? Tá na sua resposta aqui no WhatsApp e assim nós vamos participando. Marcela, bom final de semana a você, Deus abençoe. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Apóstolo Alexandre, forte abraço, irmão. Shabbat JR, manda só um beijo aí pra minha esposa, meus filhos e pra todo o povo de Deus lá do céu. Maravilha, muito obrigado, pastora Virgínia. Eu queria agradecer a presença sempre da Igreja Semente de Fogo do Recreio, também de Botafogo, Volta Redonda, Campo Grande, todo mundo que está ouvindo aqui o JR, fiel na 93. Muito obrigado. Deixa eu mandar um abraço de parabéns à nossa ouvinte Fátima, de Belfor Roxo, e a nossa ouvinte Deise, da Barra da Tijuca, ambas aniversariando hoje, completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe as nossas queridas e amadas ouvintes, sempre ligadas aqui no nosso debate 93. Reverendo Diego, forte abraço, irmão. Grande abraço, querido JR, aos amigos aqui. E aproveitar e mandar um abraço para a família, amigos, a Igreja Presbiteriana do Riachuelo, também a nossa congregação lá em Camarista Meia, todo mundo ligado. Maravilha. O Tiagão, pastor Tiago Ramos, do Ministério Avivar. Deus abençoe, meu querido. Obrigado pela oportunidade. Um abraço para todo mundo que tá me ouvindo aqui na rádio, pessoal de Floripa, nossa igreja Palavra Viva lá, meu pai, minha mãe, meu papagaio, meu cachorro. Floripa é um lugar ruim, né? Fala pra mim. Todo mundo, ela botou meu filho de 5 meses, não sabe nem falar, mas ela botou pra ouvir. Fala pra mim, Tiago. Oi. Floripa é um lugar ruim, né? Assim, é ruim, é muito eu ruim. vejo que várias pessoas dizem assim, são 42 praias de pura pessoal fala assim, fala com uma certa assim, a tristeza, Floripa. Floripa é um lugar maravilhoso, né? Tá de parabéns, querido. E vindo aqui ao Rio, você tá em casa aqui, né? Tô, né? Tô aqui na praia, a gente tá no Recreio, daquela caminhada vai até a praia do Recreio, onde a gente foi em Grumari. Estamos em casa. Mas você tá aqui, andando à noite, né? Não, né? Pela cor, você tá andando à noite. Você tá andando o quê? De madrugada? Prefere o sol da madrugada? A colonização catarinense não me ajuda, entendeu? Falta um pouco de melanina aqui. Ô, Tiago, me fala uma coisa, pro pessoal convidar o Ministério Avivar, que número que liga, tem contato, site? No nosso Instagram tem já o telefone ali de contato, mas se quiserem anotar, 48 99133 1321, é da minha esposa, ou meu 99972 1321. É a forma mais fácil hoje, né? O WhatsApp dominou tudo. Ela não para escrever um e-mail mais hoje, né? Ninguém para. WhatsApp, é bom que manda o áudio, né? Dá a voz, fica bom. Já fica. Obrigado, Tiagão, Deus abençoe você, muito obrigado a você, ouvinte amado, acompanhando a gente durante toda essa semana. Quero dizer a vocês que valeu a pena, viu? Mais uma semana intensa de trabalho, com a graça do nosso Deus e Pai, valeu a pena cada minuto. Agora nós ouvimos essa palavra que nos encorajou ainda mais. Vamos pra frente, gente. Tem muita história para ser escrita e reescrita para a glória de Deus. Vou pedir o apóstolo Alexandre para orar conosco. Apresentaremos os temas todos diante de Deus em oração. Agradecendo pela vida do Wanderson, irmã Marília. Irmã Marília, boa aula hoje à tarde aí, irmã Marília. Vamos orar juntos também, clamando ao Senhor pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados. Falamos sobre a participação das igrejas na mudança da realidade local. Olha,
Que proposta boa, hein, ouvinte? Vamos abraçar essas causas. Depois compartilhe aqui. Nós queremos contar o que Deus fez através da sua vida e da sua igreja aí no seu bairro, onde Deus plantou a sua comunidade de fé. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor. Oramos, Senhor, como foi dito aqui, pelos enfermos, por aqueles que precisam do atendimento, da saúde, que traga cura, que restaure, Senhor, essas vidas, pelos encarcerados. Oramos pela nossa nação, Senhor, que seja liberta de todo espírito de corrupção. Oramos para que o nosso país seja livre, Senhor, de idolatria. Clamamos, Senhor, por esta rádio, para que ela continue sendo instrumento do Senhor, para abençoar tantas vidas, como ouvimos aqui o testemunho desse jovem, a sua mãe, que levou a voltar ao estudo. E te pedimos que o Senhor nos dê um dia cheio da tua presença, da tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.